Shalom a todos. Bom dia, Boker Tov. Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov. Buongiorno, good morning, good afternoon, good night. Ohayô. Olha só. Youssef Carduner, bom demais esse som. Muito bom. Vou dar umas dicas para vocês, já que hoje é Talmud, é um Talmud assim bem teórico e estamos na finaleira. Talvez não seja tão gostoso, vou dar umas dicas para vocês. Se é que dá para enxergar ali, ó. Tá vendo aqui embaixo? Aqui, ó, eu tô com... Ixi, fica escuro, não dá. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? É um teclado desenhado. Um xerox de teclado hebraico. Lá atrás é a nossa bandeira do Brasil, ó. Tá que nem o Brasil, tá de lado. Tá de cabeça para baixo, cabeça para baixo. Vamos lá então, porque não vamos desistir, porque nós não somos de desistir. Então nós vamos pegar o nosso Talmud essencial do Rabino Adin Stausel, de abençoada memória, e nós vamos direto ao assunto lá na segunda parte. Vamos falar bobagem aqui, nós estamos na terceira parte, eu acho. Nós estamos na terceira parte sobre o método de como estudar o Talmud. O método que, na verdade, não como estudar. O método como foi feito o Talmud. Não é como estudar. Como estudar, nós estamos aprendendo com o Talmud de uma maneira geral. O Talmud essencial é um manual para nós conhecermos o que é que tem dentro do Talmud. Nós já sabemos disso, né? Então, nós vimos estrutura e conteúdo, nós vimos sobre as páginas, como foi feita a edição, né, a parte gráfica, tudo. Então, agora na terceira parte, nós estamos no método e nós falamos na semana passada, eu acho, nós falamos no vídeo passado, no capítulo 29, nós falamos sobre a exegese. Lembram? A exegese, ó, Midrash Alahá, exegese alárrica, exegese, a hermenêutica é a maneira pela qual os sábios usaram, né, para fazer as interpretações, a compreensão. Sabemos o que é exegese, aquele trabalho muito minucioso do estudo da oração, do período, da gramática, do período histórico, do contexto histórico, do significado da palavra, do que ela faz dentro da própria frase e assim por diante, para que nós possamos compreender exatamente o que a Torá quis dizer. Tá? Isso serve para todas as literaturas. Exegese é uma coisa muito importante. Já falei para vocês, nós temos vídeos aqui. Vamos fazer mais de exegese sobre alguns capítulos, eu diria, sobre alguns versículos, na verdade, que não são muito bem compreendidos por conta disso. Então, nós vamos agora para o método talmúdico de pensar. É bem teórico, é bem leitura. Então, apertem os cintos. Não reclame, nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer isso. E aí a gente depois só corre pro abraço, conhecendo o Talmud, tendo uma intimidade maior com as leis com as leis orais extremamente importantes, nós podemos compreender o que realmente quis dizer a Torá, o que o povo fez, o que os sábios fizeram para isso virar uma lei prática na vida deles. Então nós vamos lá. E na nossa, né? Porque repercute demais aqui. Então, capítulo 30 da terceira parte sobre o método utilizado, né, para as interpretações, principalmente do Talmud. O modo talmúdico de pensar. O Talmud é singular, não apenas pelos assuntos que trata, mas também, e talvez em maior extensão, pela maneira com que discute os temas. A maneira, né? As mesmas questões são tratadas de outras formas por obras alárricas e cabalísticas ulteriores. Muitos eruditos têm ponderado a questão de saber se o Talmud tem uma lógica própria e se seria possível chegar a conclusões diferentes com base nas mesmas premissas e hipóteses se fosse empregado outro método lógico. Em várias questões, como nos Midrashim, que nós vimos no capítulo passado, é possível discernir padrões especiais de análise, regras e exegéticas
que nem sempre correspondem às teorias de outros sistemas lógicos. Achei que estavam me fazendo um sinal ali, mas não era. Desculpem. Mas a questão é saber se a cultura talmúdica criou uma estrutura lógica peculiar ou simplesmente utilizou métodos peculiares de demonstração. Temas diferentes às vezes requerem técnicas variadas, à medida e medidas que são válidas numa esfera. Podem revelar-se ineficazes em outras. Com efeito, é possível encontrar classificação de temas por métodos de análise e discussão até no próprio Talmud, o que nós estávamos vendo. Vários métodos de análise, lembram? Se você não assistiu, é no capítulo 29. Bom, de outra categoria de ensinamentos, considerados como Alahá, entregue por Moshe no Sinai, esse é um tipo, tá? Foi dito que o tópico não podia ser discutido com base em qualquer dos métodos regulares de estudo do Midrash alárrico, por mais lógico que fosse. Entende? Por mais lógico que fosse, aqui nós temos uma... como é que eu vou dizer? Eu vou ler esse pedacinho de novo para vocês entenderem. De outra categoria de ensinamentos, considerados como alahá, entregue por Moshe no Sinai, né? A lei. Foi dito que o tópico não podia ser discutido com base em qualquer dos métodos regulares de estudo do Midrash alárrico, por mais lógico que fosse, porque para fazer uma interpretação, fazer com que uma lei vire prática, possa ser executada, claro que a lógica deve ser utilizada, mas quando nós falamos da lei recebida por Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, nós precisamos sair um pouco da lógica. Aqui nós vamos mesclar, para não falar assim, misturar, que fica meio bagunçado, nós vamos conectar a tradição juntamente com o que é lógico e prático, mas com algo muito maior que não é lógico. Então nós vamos ter que ter cuidado aqui. Bom, foi dito que o tópico não podia ser discutido com base em qualquer dos métodos regulares de estudo do Midrash alárrico, por mais lógico que fosse. Além disso, em várias esferas, em Lemedin, Min Hadim, noutras palavras, não se confiava em manipulações lógicas como fonte da Alahá, mas se usavam outros métodos apoiados muito mais na tradição. Então, esses métodos utilizados, apoiados na tradição, são muito usados, porque como é uma lei oral, além de se utilizar da Torá, de respeitar tudo que está lá, existiam já as tradições, não é? Modelos em vez de conceitos abstratos. Aqui nós vamos entender uma coisa, é curioso porque quando diz aqui modelos em vez de conceitos abstratos, eles se utilizaram muito de modelos, assim como a ciência se utiliza de um modelo, de um conceito, e depois uma maneira empírica de fazer a comprovação daquele conceito, muito mais do que abstratos, embora, por isso que é curioso, nós encontramos Kabbalah dentro do Talmud, sem nem mesmo talvez ter sido a intenção. Eles procuram utilizar coisas muito práticas, porque nós vamos falar de leis aplicáveis, então não pode ser muito conceito abstrato, não é? A despeito de todas essas limitações, o modo talmúdico de pensamento e discurso pode ser considerado como uma estrutura única, que pode ser entendida de diferentes pontos de vista, mas não pode ser estudada por outros meios. Então você pode ter várias visões, vários pontos de vista, é isso que acontecia nas academias, né? As academias quando discutiram, né? Mishnah, Guimará, para terminar no Talmud, essas discussões, mas não por outros meios diferentes, meios abstratos, aqui é o que ele quer dizer. Um fator básico é a atitude em relação à abstração, entende? No Talmud, como na maioria das áreas do pensamento judaico original, há uma deliberada evasão de pensamento abstrato baseado em conceitos abstratos. Até matérias que poderiam facilmente ser discutidas através da abstração são analisadas, tá? Às vezes trabalhosamente por outros métodos baseados principalmente em sistemas lógicos únicos
com a ajuda de modelos. Então, eles têm aquela lógica e com a ajuda de modelos, que nós vimos lá no capítulo 29, vários tipos de exegese, é que eles vão comprovar que aquilo vai funcionar na prática. O Talmud emprega modelos em vez de conceitos abstratos. Isso fica muito claro e enfatizado aqui várias vezes. Já registramos os modelos citados em leis de danos, tais como chifre ou pata, por exemplo. Então, por quê? Olha só, os quais não servem como exemplo nem como parábolas, e sim para dar precisão. Como hoje se operam modernos modelos matemáticos ou científicos. Precisão é chifre ou pata, tá? O modelo é usado de acordo com uma série de passos claramente definidos e aprovados pela tradição. A tradição sempre foi não só utilizada tanto para as leis, como para os rituais, para a vida, como para continuar com, que isso fosse forte, que isso fosse, não é eficaz a palavra, mas que não se perdesse. Sempre muita preocupação quanto a não se perder a tradição. Calva-Homer, por exemplo, é um método aplicado a certo modelo para adaptá-lo a outro modelo. Esse Calva-Homer, eu vou pegar aqui no capítulo 29, porque se vocês não vão lembrar por nome assim, né? Então eu vou ler o que é, tá? Calva-Homer, que isso aqui nós vimos lá no capítulo 29 sobre a exegese. É um método simples de dedução que existe em todos os métodos de lógica, permitindo dedução de um caso menor para um caso maior. Lembra, eu falei sobre premissa menor, premissa maior, aquele caso que abrange mais, então um fica dentro do outro, é absorvido, tá? Permitindo dedução de um caso menor para um caso maior, ou de um caso leve para um caso grave, tá? Isso que é Calva-Homer. Vamos voltar aqui então. Por exemplo, é um método aplicado a certo modelo para adaptá-lo a outro modelo. Assim, há um elevado grau de pensamento mecânico e não se tenta esclarecer em si mesmo os problemas práticos ou lógicos. Eles são vistos mais como entidades completas e suas conclusões são de significado prático ou lógico, embora nem sempre seja possível entender os complicados métodos da operação em si mesma. Bom, com base nessa suposição, é possível compreender o método, vou ler devagarzinho, Danim, Efshar, Mishe e Efshar, que é deduzir o possível do impossível. E aqui vem uma analogia, não, mas vem uma parte do conteúdo que nós podemos visualizar, entender e sair um pouco da teoria. De acordo com esse método, escolhemos certa passagem e tiramos conclusões alárricas sobre outra questão, empregando um dos métodos permissíveis neste contexto. Quem quer que contemple o texto discernirá imediatamente que a inferência básica é impossível, dado que o primeiro caso, que é o nosso modelo, parece estar baseado em considerações essencialmente diferentes. Agora vem um exemplo. O exemplo dessa discussão é a questão de saber se a conversão religiosa é válida sem circuncisão. Então eu vou lá, eu quero me converter ao judaísmo, mas eu não quero ser circuncidado, isso para o homem, tá? Só que um dos sábios desejava demonstrar a verdade dessa suposição, citando o fato de as mulheres poderem converter-se sem se submeter à circuncisão. Então, entende? O impossível aqui, é deduzir o possível do impossível. Por quê? Porque nós mulheres não fazemos a circuncisão. Por quê? Porque é feito no prepúcio e nós não temos o prepúcio. Então isso não existe, isso é para o sexo masculino. Então ele deduz o possível de um fato que é impossível, fisiologicamente falando, impossível. Contra isso, pode-se argumentar que é biologicamente impossível praticar a circuncisão numa mulher. Mas isso não altera a validade da Alahá, de acordo com esse sábio que diz, embora seja impossível, é uma impressionante peça de prova. É como aqui, para nós
como é que eu vou dizer, para nós compararmos com o nosso direito, com o direito brasileiro, isto aqui é uma pequenina lacuna na lei. É uma lacuna na lei. Noutras palavras, a evidência baseia-se na estrutura de um certo modelo e opera em conformidade com ele sem tomar em consideração outros aspectos que ele encerra. Tais métodos de demonstração são usados em nosso próprio século, em várias áreas, mas não são usualmente empregados nas matérias do cotidiano. Por outro lado, os sábios talmúdicos aplicavam métodos rigorosos a todo assunto que se lhes deparasse. O fato de seus processos de pensamento operarem dessa maneira explica a estrutura de seu mundo, que contém muitos modelos e no qual os conceitos abstratos são substituídos por muitos exemplos ilustrativos, nenhum dos quais pode ser tomado por seu significado manifesto, elaborados sob várias formas. A grande vantagem de empregar tais modelos, ao invés de conceitos abstratos, está, entre outras coisas, na capacidade de supervisionar constantemente a validade do método de demonstração. É bem científico isso, né? O que eles faziam era bem científico. Então, eles têm aquela lei lá, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, a lei da Torá, aí eles vão ter aquele conceito, eles precisam, o método de interpretação ser comprovado, que tenha eficácia, que possa ser executado, que possa ser levado à prática. Quando isso é abstrato, assim como a Kabbalah é abstrata e muito profunda, você tem que conhecer muito bem toda a raiz das coisas, o beabá de uma maneira muito correta para você chegar na Kabbalah. Quando há muita abstração, é como diz aqui, supervisionar constantemente a validade dos métodos de demonstração, porque se modifica então, precisa ser certo. Esta lei precisa acontecer na prática de forma a acontecer no outro ano, no outro tempo, em outros tempos, não pode ter essa abstração, tá? Para que ela seja validada como essa demonstração. O modelo elementar, por ser relativamente simples, serve como base para exame e capacita-nos a tirar inferências ou verificar se divergimos na questão fundamental. Sabe que tinha muitas discussões. Isso já tem, eu nem sei quantos vídeos tem aqui, até onde nós já chegamos, estamos muito longe, estamos na finaleira do Talmud essencial e sabemos que tudo era muito discutido. E discussão aqui não significa briga, né, gente? Vocês sabem disso, né? Aqui significa, deixa eu ver uma coisa ali. Não, aqui significa discussões para se compreender o que estava lá e ter um melhor entendimento, uma interpretação para melhor ser executado o fato, a lei oral ser realmente colocada não só no papel, né? Temos duas discussões, Mishnah e Gemara, e tudo isso decorrente da Torá, da época conturbada que estavam, né? Do contexto histórico, das necessidades da época. Nossa, é muita coisa conectada ali. A fraqueza de todo pensamento abstrato reside no fato de que está constantemente criando novos termos e conceitos. Não podia essa parte. O que é dinâmico é o direito e os tempos que mudam, né? Os tempos que mudam, as necessidades de algumas coisas que, por exemplo, a internet, hoje tem telefone, já nem sei se tem telefone, acho que só celular, e as coisas que vão sendo modernizadas. Mas a parte do conceito mesmo, conceitual, não podia ser abstrato, porque ele não podia se modificar o tempo todo, tá? E tendo novos termos. E uma vez que eles não podem ser definidos a não ser pelo uso de termos similarmente abstratos, nunca podemos saber se eles constituem um desvio do tema ou se ainda são relevantes, entende? Então tem que ver se não é um desvio do tema, se é relevante ainda. Nós sabemos que muitos dos métodos eles podiam comparar uma coisa que já tinha acontecido, como por exemplo os nossos transitados em julgados. Mesmo assim, eles tinham que ter aquela certeza, porque aqui nós estamos formulando uma lei final, um concentrado dos dois lugares, de várias academias, de uma vez só.
E vocês vão ver que no futuro, quando nós chegarmos mais adiante ainda no Talmud, o Talmud é considerado uma obra inacabada, né? E de antemão eu digo os que nós já até sabemos, porque o direito é dinâmico, né? Palavras como autoridade, significado, sistema e espiritualidade só recentemente foram traduzidos ao hebraico a partir de outras línguas e filosofias. Bom, a consequência deles não quererem usar muito abstração, consequentemente, quase nunca encontramos termos abstratos no Talmud. Mas as histórias filosóficas e do dia a dia mesmo, as histórias do Talmud, talvez não tenha em lugar nenhum tanta história legal. E daí dessas histórias do que aconteceu com esse sábio, né? Conta-se que não sei o que, dali nós tiramos a Kabbalah, dali nós tiramos o abstrato, mas ali ela não está abstrata. O Talmud só muito raramente emprega esses termos, tá? Como nós falamos ali, os termos espiritualidade, autoridade. Vamos ver, se bem que frequentemente trata de problemas definidos por essas palavras em modos que muito diferem daqueles que outros sistemas filosóficos ou legais. Agora é uma parte boa que nós vamos entender qual é o grande objetivo. O grande objetivo é a busca da verdade. Tá? A busca da verdade do fato. Vamos aqui lembrar que nós estamos falando de direito de propriedade, nós estamos falando de crime, nós estamos falando também de como se comportar no Shabat, das leis do Shabat, do Kiddushim, toda a parte ritualística, enfim, tudo está no Talmud, né? Então, qual é a busca? A busca é pela verdade, comprovar até não poder mais, né? A verdade. Outro aspecto peculiar da discussão talmúdica é a sua atitude em relação às questões fundamentais. A visão básica do Talmud é sempre que o tema em discussão não é lei, no sentido sociolegal do termo, mas sim o esclarecimento de fatos e situações reais, intrinsecamente importantes. Essa atitude produz consequências claramente evidentes no próprio Talmud. Uma destas é a ausência de diferenciação entre questões importantes e questões menores, entre o útil e o irrelevante. Não se dá valor à significação prática ou básica de certo problema. O objetivo é chegar à verdade. Tudo é importante, tá? Porque o objetivo é chegar à verdade, que não pode ser classificada em componentes por ordem de importância. Não pode. Às vezes, uma prova de um crime, a prova de alguma coisa, ela está em algo muito simples, parecendo ser irrelevante. Tudo era extremamente importante na hora de fazer a lei, na hora do julgamento. Porque a busca é pela verdade e não é para agradar ninguém. Já falamos aqui, já estudamos muito bem a forma correta dos sábios julgarem, dos rabinos atuarem de forma imparcial. Quando é necessário discutir a solução de questões práticas, empregam-se certas medidas restritivas que determinam a forma da discussão alárrica pura, mas o Talmud não lida exclusivamente com soluções legais que possam ser postas em prática. Todo problema que peça esclarecimento e envolva a busca da verdade é considerado digno de análise. Isso é extremamente importante. Por isso, sabemos na história, nós não estamos lá em Juízes, né, gente? Nós estamos no Talmud, né? Nós estamos na era rabínica. Sabemos que muito poucos erros aconteceram, porque tudo era muito analisado, tudo era digno de análise, tinham certeza das coisas, né? E ainda assim pode acontecer as injustiças, mas não era comum. Já se apontou que o Talmud muitas vezes considera situações que não apenas beiram o implausível, mas que também não poderiam, em circunstância alguma, ter implicações práticas, dado que são de significação estritamente histórica. O estudo de um assunto remoto e irrelevante pode, às vezes, produzir conclusões de valor prático, mas estas são incidentais e o principal objetivo é a verdade em si mesma. Então, assim, respeitando muito as tradições, respeitando tudo, mas se
se a verdade não diz respeito exatamente àquilo que estavam até agora interpretando e atuando, se modifica. É a verdade, a busca é pela verdade, é uma ciência isso aqui, né? Assim, o escopo do discurso é maior do que até o da ciência pura, dado que não só assuntos puramente teóricos, mas até métodos irrefutavelmente rejeitados são cuidadosamente examinados. Eu já falei para vocês aqui que quando a gente vai ler muitas coisas da ciência, tem cheiro de judaísmo, e quando, principalmente física, né? Essas teorias da física quântica. E quando você vai ler Kabbalah, por exemplo, tem um cheiro de ciência. É verdade. Como até um método incorreto pode mostrar-se significativo para que se chegue à verdade. Seu valor e veracidade intrínsecos são estudados a fundo. Nada se perde. Conta-se que um dos sábios fez certa vez uma observação que implicava desprezo por um método aláhico totalmente rejeitado. Depois que lhe explicaram a lógica interior do método, mesmo não o aceitando, ele foi visitar os túmulos dos criadores do método para pedir-lhes perdão por tê-los desdenhado. Nossa, é engraçado essas coisas que eles faziam, né? Outro aspecto dessa mesma ardorosa pesquisa da verdade é o método de demonstração. Frequentemente se fazem tentativas para alcançar certos graus de certeza que geralmente só são atingidos na esfera da matemática. Os sábios não se contentam com provar que uma explicação é razoável ou altamente provável, de acordo com o método mais simples. Isso pode bastar nas ciências naturais ou na esfera de legislação prática, mas o método intelectual talmúdico não se satisfaz com tais feitos. Ele procura provar a validade de suas conclusões, além de qualquer sombra de dúvida, e excluir qualquer explicação alternativa. Eis porque o Talmud contém tantos métodos de rejeição. Depois de certo rabino oferecer prova razoável, outro sábio, ou talvez o mesmo rabino, buscará uma interpretação alternativa da questão. Este segundo método, embora frágil e improvável, pode levar à rejeição do método original e uma renovada tentativa de encontrar prova irrefutável. Este método de argumentação é referido no Talmud como Shinuyá, e embora o argumento alternativo seja a miúde altamente improvável e baseado em lógica tortuosa, o Talmud não aceitará a evidência original enquanto for imperfeita ou incompleta. Eles preenchiam toda e qualquer lacuna que tivesse, na lei, na interpretação, nas escolas e no caso em si, no caso concreto. Nos parece, à primeira vista, que é inútil, né? Eu venho me explicando bastante nos últimos vídeos, porque houve reclamação que é muito estudo. Esse é uma playlist de estudo. Eu estava lendo e relendo e estudando o Talmud Essencial alguns dias e percebi que na nossa vida, essa parte dos métodos, ela pode ser mais prática, às vezes, até mesmo do que o restante, porque aqui nós não vamos colocar nada na prática, nós vamos aprender, conhecer o que tem dentro do Talmud, é para isso que é, né? Mas eu comecei a perceber métodos de interpretação, de exegese dentro do trabalho, né, bíblico que eu faço, mas na nossa vida, eu passei por algumas situações, bem nesse mesmo tempo, onde eu vi que eu poderia ter, se eu não soubesse alguns método de dedução, método de você olhar para alguma coisa e precisar compreender aquela situação, aquela decisão que você tem que tomar, alguma coisa assim, sair do abstrato neste momento, conseguir ter alguma coisa teórica e empírica ao mesmo tempo, poder ver isso, sabe, pegar na sua mão, conhecer vários métodos de interpretação muda a sua vida também. Muda a sua vida. A Torá nos dá a liberdade, ó, Nissan. A Torá nos dá a liberdade, ela simplesmente deixa com que nós sejamos mais livres, mas o Talmud vem e nos ensina métodos de julgamento até mesmo, né? Nós não queremos fazer Lashon Hará.
Vejam como as coisas se conectam. Nós não queremos fazer Lashon Hara, nós queremos Shmirat HaLashon. Mas e quais são os métodos de julgamento que nós devemos ter na nossa vida diária? Por vários motivos, pelos acontecimentos mesmo diários. E eu vi que isto nós podemos tirar aqui, deste momento mais histórico, mais teórico do Talmud. Do Talmud. Raciocínio dialético. Pronto, ó, veja bem. O que nós fazemos o dia inteiro na nossa vida se não é uma dialética? Eu vou dar um pause e buscar uma água que estou com sede. Então vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakon yad b'dvaro. Eu estava seca. Fala. Então, o que eu quero dizer para vocês, pode parecer cansativo, pode parecer que não nos interessa a cachorrada, pode nos parecer várias coisas quando nós estamos em teoria pura, mas eu realmente olhei para os métodos do Talmud e disse, nossa, olha só, como isso está me ajudando a julgar fatos que eu posso julgar, fatos que eu posso, porque não é exatamente um julgamento, mas é detectar onde está o erro, o que isso quis realmente dizer, o que atitude eu devo tomar diante desta situação ou daquela situação. Exegese puramente dita, eu sempre gostei, porque eu já falei para vocês várias vezes, eu tive muita decepção com todas as Bíblias no decorrer da minha vida com relação ao Salmo 23. Por isso eu fiz aquele estudo. Ele é muito importante. E ele fez com que religiões inteiras, com que pessoas muito cultas, enfim, lessem errado e realmente compreendessem que, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E não é isso. E eu fui lá trabalhar aquele Salmo 23 e fica na minha mente até hoje, isso muito fortemente. É Deus que não falta, não as coisas. Ele não disse para você que ia ser fácil. E ele não disse para você que ia tomar a frente e fazer por você. Mas ele disse, deixou claro no Salmo 23 que lá ele estaria junto conosco. É ele que não falta. Então arregacemos as mangas e vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa a respeito. Então vamos lá para o raciocínio dialético. Quem que não faz dialética o dia inteiro? O aspecto mais impressionante do pilpul, raciocínio dialético, é essa incapacidade de aceitar uma prova simples e aparentemente satisfatória e a procura contínua de evidência que não se possa controverter. Quer dizer, parece tão simples ali, aquela prova, não aceitavam, vamos fazer uma dialética aqui. Então eu me dei o trabalho de fazer uma anotação aqui meio mistureba, para quem não sabe, porque nem todo mundo precisa saber o significado das coisas, do que seria. Tá? A dialética é uma espécie de discussão, de conflito, por contradição entre teoria e prática, ou metodologia científica, teórica e empírica, sempre em busca da verdade sobre o assunto em discussão ou em diálogo. É mais ou menos isso a dialética. Então, não se acomodavam com uma provinha simples ali, vai discutir, não. Sabe quando assim, ó, tá muito fácil, então não deve estar certo, ou é muito bom para ser verdade, sabe quando a gente diz isso? Pois é, às vezes mas aí a gente se perde. A busca de explicação, ou perde a vez, né? A busca de explicação sem eiva conduz, às vezes, às vagas conclusões que podem restringir a Alahá a uma área muito limitada. Esse método não é deliberadamente incentivado e sempre se fazem tentativas para chegar a explicações intelectualmente satisfatórias, que condigam com os textos originais e sua compreensão simples. Muito judaico isso, né? Intelectual, lógico, tradicional, amoroso, carinhoso, mas intelectual, né? Onde quando você vai interpretar ou fazer uma exegese mesmo mais profunda para a formulação de uma lei, as emoções que estão lá na nossa, quase, estão ali na divisória da nossa alma animal, essas emoções, aí elas vão atrapalhar, precisa ter um intelecto ativo, coerente, o que é muito judaico. Baruch Hashem. Muitas vezes encontramos um comentário que implica que se um Taná, olha só, se um Taná se deu ao trabalho de formular uma alahá abrangente, ele não tensionava que ela se aplicasse a apenas um caso excepcional,
mas esse comentário só é cabível quando o próprio tema obriga o douto a chegar a conclusões bizarras. No Talmud, como em várias esferas de ciência e conhecimentos exatos, existe pouco espaço para o senso comum, que em tais casos significaria compreensão superficial, que deixa de sondar as profundidades do problema. Também peculiar ao pensamento talmúdico é o princípio subjacente a muitos dos debates, a constante tentativa de adaptar tanto quanto possível métodos e opiniões uns aos outros. Em cada caso, a tendência é evitar controvérsia para reduzir ao mínimo diferenças entre métodos e pontos de vista. Evitar controvérsias é uma tentativa só, porque muitas controvérsias. Os sábios farão todo o possível para localizar o denominador comum. Por exemplo, muitas vezes é possível interpretar o método de certa Mishnah segundo a opinião de um Tanaim, que se ajusta às frases e à lógica interior do texto. As máximas, por exemplo, da Mishnah, elas são bem filosóficas. Aqui, quando ele está falando de Mishnah, não são essas máximas, tá? Que a gente lê no Pirkei Avot, e não são essas, tá? São, não é porções, são parágrafos, tá? Mas os sábios usualmente tentam encontrar explicações para cada Mishnah e máxima alárrica, que se adaptem a todos os métodos, embora isso às vezes os obrigue a adotar a interpretação que parece menos plausível de outros pontos de vista. A lógica interior em que se baseia essa abordagem parece operar igualmente em outras esferas e deveria ser considerada como implicando que a Halahá não consiste em afirmações remotas e destacadas, mas se baseia em experiências nos fatos da vida e não em conjecturas. Essa é a busca da verdade. Assim se busca e se encontra a verdade, desta maneira, porque nós estamos falando de leis que vão ser executadas. Na ciência moderna, como no Talmud, presume-se basicamente que quem se engaja em pesquisa deve ser considerado honesto e que faz todos os esforços em busca da verdade. Assim, se há uma contradição entre as conclusões de dois experimentos diferentes, devem-se fazer tentativas para encontrar uma teoria de aplicação geral que leve em conta ambos os experimentos sem ignorar nenhum. Estamos até agora, tentando encontrar a gravitação quântica. Vejam que a gravidade quântica e a relatividade geral de Einstein precisam se conversar, para que se vá adiante. E exatamente o que ele está dizendo aqui. Fazer tentativas, encontrar uma teoria de aplicação geral que leve em conta ambos os experimentos sem ignorar nenhum. Aí, pimba, agora sim esta é uma lei inteira, e executável, aplicável e de preferência justa. É sempre possível que um estudioso possa ter errado em seus métodos lógicos ou práticos, mas é desejável evitar o choque com qualquer dos métodos, ainda que essa tentativa de consenso ou compromisso, às vezes, acarrete a construção de um edifício intelectual extremamente complexo. A mesma abordagem é adotada no Talmud em relação aos métodos de vários eruditos. Admite-se que cada qual tenha tentado explorar todos os processos intelectuais possíveis em sua demanda da resposta verdadeira, e que cada uma de suas declarações deveria ser aceita como verdadeira e integrada, na medida do possível, com as afirmações e decisões de outros doutos. Por conseguinte, até quando é óbvio que existem diferenças de opiniões, os sábios tentam conciliar os métodos e reduzir ao máximo as diferenças. Costuma-se escolher dois métodos aparentemente incompatíveis e pedir aos autores que os defendessem um contra o outro, para demonstrar que os dois estavam de acordo em muitos pormenores. Nos encontros que nós temos com pessoas para conversar, para estudar os mesmos assuntos, isso acontece muito. As pessoas discutem um único assunto, cada um colocando a sua visão, e às vezes acontece que um diz para o outro assim, eu não concordo com você, e diz o seu pensamento. E você percebe no final que o que a pessoa disse é exatamente o que você disse.
Então essas discussões acabam que, se o experimento chegava ao bom êxito, era possível mostrar que a discrepância entre as conclusões não resultava de abordagens largamente divergentes. Estavam falando a mesma coisa, entende? Mas baseava-se numa sutil diferença entre as teorias básicas ou em mera questão de gosto. Isso acontece o tempo todo. Então, se isso acontece com você, corrija isso. Escute bem o que o outro está falando. Está numa discussão sobre um único assunto. Vamos falar agora sobre alguma coisa assim aqui dentro sobre sacrifícios. Estamos falando sobre sacrifício. Nós vamos estudar a Torá, nós vamos ver o que o Talmud diz. A comunidade se reúne, um fala uma coisa, outro fala uma outra coisa, e aquele que não escutou direito o que o outro disse vai achar que ele está divergindo, e às vezes não é. Geralmente não é. Geralmente estão todos falando a mesma coisa, com palavras diferentes. Não somos iguais nesse âmbito, né? Uma aguinha. Eu estou aqui nesse outro lugar, vindo do Talmud antigo. Aqui fica assim, essa cor tão viva, tão viva. Parece até que eu tô com a boca pintada, mas eu não tô. Tais métodos de exposição não aspiram à historicidade, dado que não tentam reconstruir os processos mentais dos primeiros eruditos. Mas não é essa a questão principal. Dado que consideramos cada decisão como um experimento científico, a cada alahá como a determinação de um fato empírico, segue-se que devemos esforçar-nos arduamente para explicar as matérias do modo mais completo e chegar à verdade. Tanto no Talmud como na nossa vida prática, nos nossos relacionamentos interpessoais, não sei como é que chama, e também sociais, com as pessoas, e dentro de casa, em todos os lugares, a busca da verdade é o que realmente nos interessa. Na verdade, o que nos interessa mesmo é que cheguemos a ela. Qual? Aquela mais próxima da justiça, daquilo que fique ajustado para todos. Isso era muito importante que eles fizessem lá e é importante que nós façamos na nossa vida. Será que nós não podemos realmente julgar um caso que nós precisamos decidir? Então vamos pensar, não estamos julgando pessoas. Por exemplo, então não é Lachonará, se não é Lachonará, não estou falando de gente, estou falando de assuntos que eu preciso decidir. O Talmud nos dá métodos científicos aqui. Eu fiz metodologia científica na faculdade, não gostava, mas olha só, agora estaria me faltando. Métodos científicos de nós interpretarmos, nós intelectualizarmos e não termos tanta emoção no meio e podermos decidir as coisas. Esse foi o capítulo 30 da terceira parte do Talmud essencial, do Rabino Adenis Townsend, teoria sim. E comente aqui embaixo se você chegou até o fim do vídeo, porque vocês estão danadinhos. Comente aqui embaixo se está fazendo sentido para você. Se desde o começo do nosso estudo do Talmud até agora você tem uma visão geral básica, mas importante, bem conceituada, bem enraizada do que esteja lá dentro. Se alguma coisa melhorou na sua vida a partir dessa nossa playlist do Talmud, muito importante que eu saiba, porque nós vamos até o fim do Talmud essencial e depois nós vamos ter que escolher sobre qual é o tratado que nós vamos estudar, ou se nós vamos deixar então agora isso de lado e vamos partir para outros tipos de estudo. Eu preciso saber aqui se está fazendo sentido e ajudando vocês na sua vida prática, aí na sua casa, no seu trabalho, no seu serviço, na sociedade, enfim, em todos os âmbitos que você participa. Vamos pegar o Salmito 12, porque hoje é dia 12, e vamos ler o Salmo 12. Tenha um ótimo dia, Shavua Tov a todos vocês, Boker Tov, Tzaharim Tumi, vem todas aquelas coisas que eu já falei. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se não forem inscritos, ativem o sininho para não perder as notificações e lembrem-se de uma coisa que talvez a mãe de vocês deve ter dito para vocês, porque as mães geralmente elas falam isso. A única coisa que ninguém nos tira é o nosso conhecimento. Então, às vezes está longo, às vezes está difícil, mas esse ninguém tira. E quando você menos espera num momento prático da sua vida, de decisão, de seja lá o que for, eu sei fazer isso. Eu sei como olhar para isso.
Eu sei essa exegese. Esse versículo está errado, não é assim. Nós vamos compreender isso. Então comenta aqui embaixo se você está aprendendo alguma coisa. Um grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Agora vou ler o Salmo 12. Ao mestre do canto acompanhado na Sheminita. Um salmo de David. Salva-me, eterno, pois não há mais piedosos, e dentre os filhos dos homens desapareceram os que te são fiéis. Falsidades são pronunciadas por cada qual para com seu próximo, com duplicidade falas aduladoras. Destrói, ó eternos, lábios bajuladores, e a língua que fala com soberba. Aqueles que dizem, prevaleceremos sobre todos com a nossa língua. Com lábios como os nossos, quem pode ser nosso Senhor? Por causa dos gemidos dos desvalidos e do roubo contra os carentes. Agirei agora, dirá o Eterno, trarei salvação aos que por ela suspiram. As palavras do Eterno são confiáveis e sinceras, puras como a prata, por 7 vezes depurada no cadinho. Tu, Eterno, os protegerás, preservá-los-ás desde agora e para sempre. Em vão os circundam os ímpios, enquanto dentre todos os homens eleva os piedosos. Já sabem que vocês podem dizer amém depois que eu leio. Foi um vídeo bem sério, né? Meio estranho até, eu estou um pouco séria. Eu vou colocar um pouco do Youssef Cardonelli e dizer um grande tchau para vocês. Até mais. Tem na playlist do canal. Hasta la vista.